93, seu bando de paruaras. Eu sou o Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje a gente vai falar de magia sexual. E eu sei que é só falar nisso que o povo aí fica poderiçado, como se eu fosse transformar isso aqui em canal adulto. Não, não é isso. E é para vocês pararem com essa bobagem que a gente vai por esse vídeo. Porque essa reação, esse arregalo de olhos, esse ai que pecado, esse sorrisinho safado que você deu agora, eu sei que deu, é a prova que o assunto foi tão mal entendido, tão distorcido ao longo do tempo, que a gente não consegue mais sequer ouvir falar nisso sem ou um filtro de uma moralidade cristã por cima ou um filtro de uma sacanagem. E convenhamos, nenhum desses dois vai ajudar em bodega nenhuma. A magia sexual é um dos pilares técnicos do esoterismo ocidental moderno. Não é aberração, não é desculpa para comportamento irresponsável e, principalmente, não é desculpa para você ficar colocando as tuas taras para fora. É uma tecnologia, é um sistema de trabalho sobre a consciência que usa o impulso sexual como combustível, não como um fim. E a história disso é longa, é academicamente documentada e, filosoficamente falando, é muito, mas muito mais sofisticada do que a maioria dos praticantes costuma admitir. Hoje, a gente vai ver de onde veio essa bodega, como ela foi sistematizada, o que a antropologia tem a dizer sobre a eficácia do rito sexual, como o feminismo e a teoria queer transformaram o campo nas últimas décadas e por que Babylon é provavelmente o símbolo mais subversivo que o esoterismo ocidental já produziu. E aí, ô Paruara, tá gostando aqui no canal? Mas que beleza, né? Então dá uma forcinha pro Ranzinza, pomba. Mas como é que eu posso ajudar? Calma, eu explico. Primeiro, deixa aí o teu like e compartilha o vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o canal vale a pena e divulga pra mais gente. Você também pode deixar um comentário, faz uma pergunta, me corrige quando eu falar besteira, só não vale xingar, ok? Aliás, aproveita para se inscrever e ativar o raio do sininho, aí você não perde nenhum vídeo novo. Mas o melhor, vem ser membro do clube do canal. Pela merreca de R$ 11,90 por mês, você vira um Paruara oficial e ganha selinho de fidelidade, seu nome aparece no canal e nos vídeos, tem prioridade nos comentários, tem acesso à videoteca Ranzinza, tem uma penca de vídeos exclusivos para membros. Ou por R$ 27,90 pode ser um Paruara Plus, com tudo aquilo e mais. Acesso ao grupo VIP no WhatsApp, acesso direto às lives e à videoteca Ranzinza Plus. Fora o que, os membros recebem os vídeos aqui por inteiro, sem edição, já na terça-feira. Se der, manda uma merreca aqui pelo Pix, né? Sempre ajuda a pagar os boletos. E se for comprar qualquer bagulho na Amazon, usa aqui o meu link de afiliado que eu ganho lá uns trocados. Valeu então, gente! E volta pro vídeo. Só que, antes mesmo da gente falar de magia sexual, a gente tem que entender por que falar de magia sexual virou problema. Aliás, a gente tem que entender por que falar de sexo em geral virou um problema. E, não adianta só culpar a igreja não, ok? Michel Foucault, nos anos 70, publicou a História da Sexualidade. E no primeiro volume, ele deu uma boa sacudida nas coisas. Disse que a era vitoriana, que o pessoal sempre enxerga como repressão, moralismo e uma baita hipocrisia, na verdade não reprimiu o sexo porcaria nenhuma. Pelo contrário, a turma falava sobre sexo mais do que influencer no Instagram fala sobre si mesmo. É sério. O que mais tinha era médico diagnosticando sexo, psiquiatra catalogando parafilias. Tinha até jurista regulamentando o sexo.
Fora os pedagogos preocupadíssimos com o sexo das crianças e, óbvio, o Estado se ocupando da sexualidade da população inteira com a desculpa de controle demográfico. O que Foucault estava dizendo é que a chamada hipótese repressiva, a ideia de que o sexo foi simplesmente suprimido e agora somos todos muito liberados, por isso que falamos sobre sexo, isso é bobagem. A repressão vitoriana não foi pelo silêncio. Essa repressão foi, pelo contrário, por um volume absurdo de discurso normativo. De revista para dona de casa a manual médico. Tudo era sobre sexo. Sabia que a Psicopatia Sexualis de Krafft-Ebing, de 1886, listava centenas de variações sexuais como doenças? Centenas. Isso não era reprimir o sexo, era vigiar, catalogar, classificar, analisar e normatizar o sexo. O Foucault chamou isso de dispositivo de sexualidade. O sexo se tornou o segredo central da identidade humana. Você vai ao confessionário confessar, você vai ao psicanalista para se tratar, não importa, você vai acabar falando de sexo. O sexo é a verdade íntima que precisa ser constantemente vigiada, administrada, confessada e, claro, colocada dentro de um molde socialmente definível, aceitável e domável. E aí o Foucault fez um outro movimento interessante. Ele distinguiu duas formas de relação com a sexualidade. De um lado, você tinha a ciência sexualis, a ciência do sexo, que classifica, psicologiza, patologiza, normatiza. Isso foi produto do Ocidente moderno. Medicina, Estado, Igreja, árbitros sociais, todo mundo de mãozinha dada para definir o que é normal. E do outro lado, tem a ars erótica, a arte erótica, que é uma tradição completamente diferente. Não é focada em norma, é focada em potência. Não está nem aí para catalogar supostos desvios. O que ela quer é transmitir um saber sobre o corpo e o prazer por dentro de tradições iniciáticas. O ocultismo do século XIX surge bem no meio desse vácuo. Ele pega a ars erótica de tradições orientais, herméticas, gnósticas e vai reconstruindo tudo isso no Ocidente, dando uma baita de uma banana para as ciências sexuais. Foi um ato intelectual de resistência. E o primeiro cara a fazer isso de forma sistemática, ele não era europeu, não era branco e, cá entre nós, não era lá muito cristão. Foi um moço chamado Pascal Beverly Randolph. Pascal Beverly Randolph nasceu em 1825 e bateu as botas em 1875. Era afro-americano, intelectual, terapeuta espiritualista, ligado ali nas correntes rosacruzes. E vivia nos Estados Unidos, no pós-guerra civil. Então, pensa aí no contexto. Um homem negro, num país que acabou de sair de uma guerra em torno da escravidão, construindo um sistema filosófico onde o corpo, especificamente o corpo humano, esse corpo que a sociedade ao redor dele tratava como propriedade, como instrumento, como objeto, é o veículo principal do contato com o divino. Isso não era só sobre espiritualidade, era uma afirmação política sobre quem e como se pode acessar o sagrado. O Randolph dizia o seguinte: a união sexual executada com vontade focalizada no momento do clímax tem o poder de alterar a realidade, de atrair forças cósmicas, de elevar a consciência. O impulso sexual não é um obstáculo para a iluminação, é o motor mais potente que se tem. Cacete, isso era uma porrada tripla. Chocava a moralidade cristã, chocava o asceticismo das correntes orientais que a teosofia estava importando na época, e vinha de um homem que, segundo o racismo vigente,
não era nem para estar falando, quanto mais criando o sistema mágico. Mas agora, vamos ser honestos, o Randolph ainda tinha os limites do seu tempo. A magia sexual dele era estritamente heterossexual. Só podia acontecer se tivesse uma afeição profunda entre os parceiros. Tinha ali um fundo romântico vitoriano bem pronunciado. Ele não conseguiu se desprender completamente da ética protestante dominante em torno do sexo, mas ele abriu uma porteira que não tinha mais como fechar. E acabou que as ideias dele acabaram atravessando o Atlântico. Finalzinho do século XIX, uma patota ali na Alemanha, um tal de Karl Kellner, um outro Theodor Heuss e um menino Franz Hartmann, junto com os outros, eles começaram a bolar uma coisa que em 1904 viria a ser conhecida como Ordo Templi Orientis. A ideia de Kellner, que era um industrial e tinha estudado yoga e algumas outras tradições orientais, era que ele tinha descoberto a chave secreta de todas as ordens iniciáticas ocidentais. Mas olha, a tal viagem dele ao Oriente, os 3 mestras que ele encontrou, isso é mais lenda do que qualquer outra coisa, ok? Mas ele encontrou alguma coisa, uma chave. E que chave era essa? Era justa a utilização intencional das forças sexuais como motor de trabalho espiritual. A OTO se estruturou como uma ordem de graus, estilo maçônico, onde os ritos mais elevados guardavam esses ensinamentos práticos sobre magia sexual. Atualmente isso ainda acontece, ainda que a estrutura de graus tenha ficado diferente ao longo do tempo. Só que tinha um problema. O modelo ainda estava preso dentro de uma estrutura fortemente patriarcal. As mulheres eram, no melhor dos casos, baterias mágicas, receptáculos passivos, fornecedoras de energia para a elevação espiritual do adepto masculino. O foco das instruções era sobre a retenção seminal masculina e a absorção da vitalidade feminina. A mulher estava na equação, mas não como sujeito, ela era insumo. Isso ia mudar, mas ia levar tempo. Quando Aleister Crowley foi iniciado no OTO por Heuss e depois assumiu a liderança da ordem, ele injetou uma filosofia muito mais complexa no sistema. E parte do que ele fez foi começar a desacoplar a magia sexual da obrigatoriedade do papai e mamãe, se é que você me entende. A parte filosófica disso é o que a gente vai ver agora. No Book 4, que é tipo o manual básico de Magic, o sistema de magia de Crowley baseado em Telegram, você encontra a descrição das ferramentas mágicas fundamentais. E as 2 principais são a baqueta e a taça. Ah, Ranzinza, vai parando por aí. Todo mundo sabe que a baqueta é o p e a taça é a Tá vendo? Tá vendo? Acha que sabe, mas não sabe porra nenhuma. Ok, tá bem. Não tá completamente errado. Essa correlação tá lá. Mas vai estar mais errado do que uma jaula de macaco prego com metralhadora pela maneira como tu tá enxergando isso. Porque o Crowley não estava só reduzindo essas armas mágicas a metáforas toscas de órgãos sexuais. Ele estava dizendo que a baqueta e a taça são símbolos de princípios metafísicos que existem em todo ser humano, independente do que você carrega entre as pernas. A baqueta não representa o pênis. Ela representa o princípio ativo, solar, projetido, a vontade focalizada, a força que direciona, o coagula do processo alquímico. Condensar, projetar, manifestar. É o que a alquimia chama de princípio masculino hermético. E a taça, óbvio, não é a vagina. Ela representa o princípio passivo, lunar, receptivo. A compreensão, a intuição, o solve do processo alquímico, dissolver, receber, transformar, é o princípio feminino hermético. E aqui está o ponto que vocês realmente precisam entender. Todo ser humano possui
esses dois princípios ao mesmo tempo. Sim, Taruara, é isso mesmo. O Joãozinho tem uma pepequinha simbólica. A Mariazinha tem um badalinho simbólico. Tá, eu sei. A Mariazinha tem um badalinho de verdade também, mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Vamos voltar aqui. A mulher tem a faculdade da baqueta, não como um órgão, mas como poder criador, como agenciamento, como vontade direcionada. O homem tem a faculdade da taça, como capacidade receptiva, emocional, geradora de compreensão. E, gente, pela madrugada, isso não é progressismo de quinta categoria, grudado em cima do texto. Está na fundamentação filosófica do sistema inteiro. A atribuição da baqueta ao homem biológico e da taça à mulher biológica de uma forma exclusiva, de uma forma determinística, não é só erro de leitura. É uma simplificação reducionista que ignora o que Crowley estava de fato propondo. Uma simplificação que me parece vir de uma série de pressupostos e preconceitos de gênero que foram se perpetuando desde que um sujeito chamado Hugh disse que ele era o caçador de mamute e que, sei lá, a Ugla era a coletora de frutinha da tribo. E a consequência direta disso é que, se os princípios são metafísicos e não anatômicos, magia sexual não exige um par homem-mulher. Não existe sequer duas pessoas. Um praticante solitário em meditação intensa, em ritual interno, está operando a mesma estrutura, a vontade focalizada da baqueta, encontrando a compreensão receptiva da taça, naquele teatro interno da psique e gerando o que Crowley chamava de criança mágica, o resultado transcendental da operação, não uma criança de verdade, pelo amor de Deus. O rito, gente, não é sobre transa. Aliás, se não entenderam ainda, a magia sexual sequer precisa de uma transa. Então, Joãozinho, para de encher o saco da Mariazinha dizendo que quer fazer magia sexual com ela, porque tudo que você quer é dar uma zinha. Vê se cresce e entende. Entendam de uma vez, magia sexual é sobre fusão de polaridades complementares. O sexo físico é um dos veículos possíveis, ok? Um dos mais potentes, mas não é o único veículo para isso. Olha, gente, o Crowley não inventou essa estrutura do zero. Ele foi buscar na Ásia, na Índia, para ser exato. Nas correntes tântricas, especialmente nas chamadas de mão esquerda, o Vamachara, existe uma proposta que até para uma boa parte do próprio pensamento indiano mais conservador é complicada. A de que a libertação espiritual não exige rejeição do corpo. O desejo sensual, o erotismo, a experiência do prazer não são obstáculos para a transcendência, elas são um veículo. O nome disso é Tantra. E tira de novo esse raio desse sorrisinho da cara que Tantra não é só um monte de posições sexuais esquisitas. É muito, muito mais que isso. No tantrismo, o universo é percebido como a coexistência dinâmica de dois princípios. Shiva, a consciência absoluta, imóvel, masculina, e Shakti, a energia manifestadora, dinâmica, feminina. E percebem como isso é meio que inverso do pensamento ocidental? A libertação tântrica não vem da fuga do mundo, mas da compreensão de que você é a manifestação exata dessa união entre Shiva e Shakti. E é claro que eu aqui estou simplificando muitíssimo a coisa, ok? No rito tântrico do Maithuna, a união sexual cerimonial, o objetivo não é o prazer. O prazer é ferramenta. O objetivo é a aniquilação da ilusão da dualidade. O orgasmo dá meio que uma desligada na mente discursiva. Por um instante, o eu separado some. E é nesse instante exato que o rito opera. O Crowley
entendeu isso. Entendeu também que sem disciplina prévia, a magia sexual não funciona. Então, vai tirando o cavalinho da chuva, porque não dá para misturar magia sexual e suruba. Sem disciplina, o praticante vira bicho. A energia gerada pelo desejo sexual é imensa. Sem um controle, ela vai inteiramente para os automatismos biológicos. E é daí que vem a importância do yoga no sistema telêmico. Precisa da prática do asana, que é controle do corpo, não ficar fazendo pose esquisita. Para que os espasmos orgânicos não quebrem o ritual, precisa do dharana, o controle da mente, para que a vontade não se fragmente sob o peso do... Você sabe. Precisa de pranayama, controle da energia, não da respiração, para que o prana gerado pela excitação seja focado, não dissipado. Sem yoga, não tem magia sexual telêmica que funcione. Simples assim. E por isso, diga o que quiser o tarado de plantão, não tem como usar magia sexual telêmica para pimentar a vida amorosa. Vai usar a BDSM para isso, sei lá. A estrutura da magia sexual pressupõe uma disciplina ascética, que a maioria das pessoas nem de longe está disposta a desenvolver. O que, convenhamos, é uma barreira de entrada bastante eficiente para a seriedade da coisa. Tem mais uma camada aí, e essa é ainda mais antiga do que o Tantra indiano na genealogia europeia da magia sexual. É o gnosticismo. Sim, sério, gnosticismo. Aquele mesmo gnosticismo que dizia que o corpo era uma prisão da alma e por aí vai. Aguenta a contradição e segue em frente. Nas correntes gnósticas cristãs da antiguidade, especialmente no gnosticismo valentiniano, tinha uma premissa central, a de que a separação dos sexos, a divisão do ser humano masculino e feminino, é o sinal de uma cisão cósmica. O ser primordial era andrógeno. A salvação passava pela reintegração. No Evangelho de Filipe, que é um dos textos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, tem a descrição de um sacramento chamado câmara nupcial. E não é metáfora de casamentinho burguês, não, tá? É um rito de consumação mística do Hieros Gamos, o casamento sagrado, entre a alma humana e sua contraparte celestial. A alma, que costuma ser identificada com o princípio feminino de Sofia, a sabedoria, se une ao Logos, o Christos, o princípio masculino. E dessa união nasce o ser integral, aquele que superou a dualidade da matéria. Isso foi parar na alquimia hermética ocidental. E na alquimia você vê a mesma estrutura em imagens. O rei solar e a rainha lunar no leito nupcial alquímico se fundem. Da fusão nasce o Rebis, o ser andrógeno divino, a pedra filosofal. O Crowley vai pegar essa herança toda e a reimplanta, mas com uma modificação teológica essencial. No gnosticismo valentiniano clássico, a matéria é uma prisão, o corpo é o resultado de uma queda, a vida encarnada é um castigo. E, é claro, salvação vem da fuga da carne. No gnosticismo telêmico, a matéria é sagrada, o corpo não é prisão, é um templo. A vida encarnada no exílio é uma dádiva, você não foge da carne para se iluminar. Você mergulha na carne com uma consciência e uma vontade. E é exatamente nesse mergulho que essa tal de iluminação acontece. Gente, essa diferença é tudo. É a diferença entre um sistema que nega o desejo e um sistema que o atravessa. E tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Até aqui a gente está falando de história, de filosofia, de tradição, mas tem uma pergunta que precisa ser respondida. Por que diabos o rito sexual teria alguma eficácia? Estou te falando assim, do ponto de vista de quem não quer simplesmente acreditar porque é bonito acreditar.
E aqui a gente vai visitar um senhor chamado Claude Lévi-Strauss. É isso mesmo, aquele antropólogo. O Lévi-Strauss, num ensaio que se chama justamente A Eficácia Simbólica, descreve um caso curioso. Um xamã, ele facilitou um parto difícil através de um cântico ritual. Não usou remédio, não fez nenhuma intervenção física direta, só ficou lá, cantando. Ele usou o quê? Símbolo, narrativa mística. E o parto aconteceu de boas. Lévi-Strauss não estava afirmando misticismo. Ele estava descrevendo um mecanismo. O xamã forneceu à mãe um sistema simbólico coerente, um mito, uma cosmologia, uma narrativa com início, meio e fim, dentro da qual a experiência caótica dela pôde ser organizada. Aqueles estados psicológicos confusos, as dores do parto, o medo, tudo aquilo ganhou uma estrutura simbólica. E essa reorganização simbólica no inconsciente se refletiu no corpo da mulher, facilitando todo o trabalho de parto. Isso significa que a cura não vem de fora, vem de uma reorganização interna induzida pelos símbolos manipulados ritualmente. Ok? Não estou dizendo, esquece medicina, esquece remédio. Estou falando de duas coisas completamente diferentes. Agora, aplica isso nessa história de magia sexual. Um rito sexual telêmico não se limita só a dois corpos transando com intenção esotérica. É um sistema simbólico extremamente elaborado. O altar, os incensos, as invocações, as posturas, ou escuridão, ou uma luz calculada, os mantras, ou até mesmo um ato sexual. Tudo isso cria o que Lévi-Strauss chamaria de uma situação estrutural. O orgasmo, ou o ápice do êxtase meditativo, que acaba funcionando da mesma forma, é o momento de colapso da mente analítica. O ego consciente, por um instante, sai de campo. E é exatamente nesse instante que a vontade do praticante, cuidadosamente codificada ali num símbolo, numa imagem mental, um decreto ritual, não importa, é nesse momento que ela é gravada naquelas camadas mais profundas do inconsciente e é ali que ela vai agir. E não é porque tem alguma força sobrenatural passeando ali pelo lugar e dando uma de voer, mas porque a organização simbólica do ambiente externo alterou a organização simbólica da experiência interna. A eficácia do rito, e aí não é só rito de magia sexual, é qualquer rito, ela é estrutural, não é um milagre acontecendo. Claro que isso não vai descartar o aspecto espiritual para quem crê, mas coloca o mecanismo todo em termos que qualquer pessoa pode entender sem precisar barrar o uso da razão na portaria do prédio. E aí vem um moço chamado Victor Turner complementando esse quadro. O Turner, em O Processo Ritual, cunhou o conceito de liminaridade. É aquela fase de transição em que as identidades antigas foram dissolvidas, só que as novas ainda não estão completamente formadas. É aquele estado de entre o que você era e o que você vai ser. É nesse espaço, por exemplo, que ritos de passagem acontecem. Na magia sexual, o templo delimitado pelo rito cria exatamente esse espaço liminar. A pessoa que entra no templo não é mais uma engenheira, um professor, uma mãe, um cozinheiro, não é mais um CPF. Ela assume a persona da divindade. O corpo, que lá fora é alvo de disciplina estatal de vergonha moralista, aqui é recodificado como templo. Os fluidos que a sociedade trata com repulsa, com nojinho, são recodificados como um elixir ritual.
E essa inversão, óbvio, não é por acaso. A antiestrutura tuneriana está aí. É a suspensão temporária das hierarquias profanas que garante que a energia emocional e física liberada no rito não seja desperdiçada na banalidade cotidiana. Ela vira transformação. E voltamos lá para o Foucault, mas agora nos volumes 2 e 3 da História da Sexualidade. Nesses volumes, o Foucault muda de assunto, larga a era vitoriana e vai para a Grécia clássica. Vocês sabem, né? O grego era um bando de tarado. E percebe ali que os gregos não avaliavam comportamento sexual por um código moral absoluto de, proibições divinas. Eles avaliavam pelo conceito de encrateia, o domínio de si. A sexualidade era a matéria-prima para o exercício da soberania sobre si mesmo. O conjunto de práticas corporais, dietéticas, meditativas que um sujeito usa para transformar a si mesmo, o Foucault chama de tecnologias do eu, por isso que eu uso tanto essa palavra. E é exatamente isso que a magia sexual telêmica é. Não é hedonismo, não é permissividade sem critério. Pelo contrário, a consecução bem-sucedida de um rito de magia sexual exige uma disciplina rigorosa para burro, um foco cavalar da mente e um domínio completo das emoções. É uma sublimação do tesão puramente automático num ardor teúrgico. E é engraçado, porque essa libertação antinomiana só vai acontecer através de uma castidade ativa, que é muito mais rígida que a castidade passiva pregada pelos monges cristãos. Porque o monge nega o desejo e vai embora. O praticante de magia sexual mergulha do desejo, mantém-se perfeitamente consciente, enquanto o caos sensorial está ali acontecendo ao redor. E vai emergir do outro lado com a vontade intacta. Então entenda uma coisa, quando eu falo de castidade, eu não estou falando em ausência de sexo nem nada disso. Eu estou falando da virgindade da mente, ou seja, pureza dessa mente, quando não existe nada mais nos seus pensamentos do que o objetivo do rito que você está praticando. É mais difícil, muito mais difícil. E é por isso que, para quem ainda tinha alguma dúvida, é por isso que magia sexual não é para qualquer um. Não é receita de autoajuda, não é técnica de sedução, não é forma de ter um lesco-lesco mais gostosinho. É um sistema de trabalho sobre a consciência, que usa impulso sexual como combustível para a autotransformação. Agora, a gente vai falar do elefante na sala. Tudo o que foi descrito até aqui, no sistema do Crowley, a maior parte da literatura sobre magia sexual no Ocidente, tudo isso e mais foi, durante décadas, quase exclusivamente produzido por homens. Homens cisgêneros, europeus ou estadunidenses, se achando europeus, com os pressupostos culturais que vêm nesse pacote. O Crowley era brilhante, era vanguarda em vários aspectos, era notoriamente bissexual e ainda assim era um homem britânico, vitoriano e impregnado ali dos seus paradoxos patriarcais. Nas formulações práticas dele, o homem era quase sempre o operador consciente. A mulher, que ele costumava chamar de mulher escarlate, era fetichizada como matéria mística, ela era a musa, a fornecedora de energia. O foco dos textos de instrução era na experiência do adepto masculino. A mulher, ela estava na equação, mas costumava ser como objeto do rito, não como sujeito. E essa crítica, gente, ela não é minha, ela não é importada de fora do sistema, ela vem de dentro, de mulheres telemitas que estudaram esses textos e disseram: Ei, quem é o sujeito dessa oração? Eu ou o macho?
E o que aconteceu nas últimas décadas foi uma reivindicação do protagonismo mágico. Mulheres não como baterias mágicas, mulheres como operadoras do ritual, como autoras de suas próprias práticas iniciáticas, como construtoras de uma teologia feminina dentro e às vezes contra a tradição herdada. E aí ainda entrou nessa história a teoria queer, o pós-estruturalismo e a comunidade LGBTQIA+. Se os princípios do bastão e da taça são metafísicos e não anatômicos, então amarrar esses princípios a um pedaço de carne balançante ou um buraco no corpo é uma opção política, não uma lei cósmica. É a biopolítica falocêntrica se disfarçando de verdade eterna. E o Liberós, uma das declarações de direitos mágicos mais conhecidas de Crowley, diz explicitamente: o ser humano tem o direito de amar como quiser. Isso veio dos anos de 1910 e foi colocado no papel nos anos 40, antes da revolução sexual dos anos 60, antes dos movimentos LGBTQIA+ modernos, e assim já estava lá. Na prática queer contemporânea da magia sexual, o que importa não é a anatomia dos parceiros, é a assunção das qualidades polarizantes. A vontade ígnea, a baqueta, encontra a receptividade transmutadora, a taça. Quem assume cada polo em cada momento é fluido, é intercambiável, é uma negociação consciente dentro do rito. E ainda tem quem argumente, e eu não tiro a razão não, de que a prática queer tem uma vantagem específica. Uma vez que ela opera desde o princípio fora dessa armadilha da heteronormatividade, ela vai acabar forçando a desconstrução dos condicionamentos de uma forma muito mais radical. Aquela antiestrutura torneriana é mais intensa. A eficácia simbólica pode ser maior exatamente porque a ruptura com o código profano é mais completa. E chegamos a Bábalo, que provavelmente é o símbolo mais incendiário que o esoterismo ocidental moderno produziu. A pesquisadora Manon White, num trabalho chamado The Eloquent Blood, analisa que o arquétipo de Babylon operou uma inversão radical na semiótica patriarcal cristã sobre o feminino. Você sabe de que eu estou falando. A tradição judaico-cristã prendeu o imaginário arquetípico da mulher em dois lugares. Ou ela é a virgem, a mãe santa, pura, submissa, sem um desejo autônomo, ou ela é a prostituta, aquela mulher corrompida, hipersexualizada, perigosa. E no Apocalipse de João, a grande prostituta da Babilônia é a imagem síntese de todo esse terror escatológico cristão sobre a feminilidade autônoma. Ela cavalga a besta, ela tá bêbada, ela tá ali erguendo um cálice cheio de abominações. Ela é a baderna gostosa de tudo que o patriarcado cristão queria manter organizadinho dentro de quadradinhos sob controle. E o que Crowley fez durante aquelas experiências dele com magia enoquiana em 1909 foi se aproximar exatamente desse símbolo e virar de cabeça para baixo. Babylon não era mais o horror escatológico. Ela é a mãe, ela é a deusa, o princípio sagrado da fertilidade, da exaltação sensual, da compaixão cósmica, da sexualidade desvinculada de qualquer restrição coercitiva. Ela é o cálice, ela é o santo grau, a Ioni sagrada que acolhe os fluidos vitais de todos os seres, sem discriminar na casta, força, sexo, credo, e purifica esses fluidos alquimicamente. Isso, gente, é uma inversão teológica. O símbolo da maior abjeção moral cristã se torna o veículo da iluminação suprema. E tem uma camada ainda mais funda no sistema telêmico. No Liber 418, que é onde o Crowley descreve essas experiências, ele fala da travessia do abismo. O adepto que chega ao limite máximo da evolução iniciática, ele não vai encontrar anjinho de trombeta, ele vai encontrar Corazon,
o demônio do ego ilusório. É um caos onde toda certeza, todo dogma, toda identidade acaba indo para o saco. E a única saída é entregar tudo a Babylon. Tudo é derramar o sangue sagrado, que é uma metáfora para o ego, aquela identidade biográfica, o orgulho, teus apelos, no cálice da deusa. Não é sobre prazer aqui. É a sese mais absoluta do sistema, a dissolução total do eu individualizado na matriz da grande mãe. Esse orgasmo catártico do morrer simbólico. Só que ainda assim, Babylon ainda era muito uma ferramenta do homem adepto. E para muitos telemitas, uma figura de fetiche sexual. É só abrir o Google Images, buscar Babylon e ver o que vai aparecer ali, né? Só que Babylon ela foi tomada de assalto pelo feminismo esotérico contemporâneo, seja por praticantes lésbicas, por mulheres trans, por esoteristas queer de todas as configurações. Ela deixou de ser ferramenta, deixou de ser fetiche e virou símbolo de empoderamento. Ela virou um símbolo da soberania absoluta sobre o próprio corpo, símbolo de uma sexualidade fluida, não reprodutiva para fins biopolíticos, não normativa. Ela não era mais uma aberração. Babylon assumiu seu lugar de direito com uma força matriarcal geradora do cosmos, autodeterminada e libertadora. Para corpos que são permanentemente lidos como marginais pela moralidade dominante, e se você mora em uma caverna e não sabe do que eu estou falando, seja bem-vindo ao planeta Terra. Honrar Babylon em liturgia é um ato de afirmação mística de que o sagrado habita exatamente aquilo que o inquisidor tentou queimar. Então, bom, vamos dar um resumo do que a gente viu hoje. Magia sexual não é o que a ciência sexualis oitocentista transformou em patologia, nem o que o site adulto transformou em clickbait. É um sistema de trabalho sobre a consciência, que tem raízes no século XIX com Randolph, foi institucionalizado pela OTO, foi filosoficamente sistematizado por Crowley dentro de Telemann, tem antecedentes gnósticos e tântricos, tem uma base teórica sólida em Foucault, Lévi-Strauss e Turner e foi profundamente transformado pelo feminismo e pela teoria queer nos últimos 30 anos. É uma tecnologia do eu, no sentido mais rigoroso do termo, um conjunto de técnicas disciplinadas que visa a autotransformação do sujeito, usando o impulso sexual como motor, não como fim. A eficácia do rito não depende de você acreditar em magia. Ela depende de você entender como a organização simbólica de uma experiência altera a estrutura profunda da psique. O que a gente pode chamar de magia? Gente, magia sexual não é para todo mundo. É muito mais difícil do que parece. A maioria dos que dizem fazer não está fazendo de verdade. E a maioria absoluta dos que dizem que querem não fazem ideia do que estão querendo. Mas existe, é real, é histórica e merece ser tratada com a seriedade que a tradição e a pesquisa acadêmica demonstram que ela tem. Ó, como sempre, não acreditem em nada do que eu disse aqui. Eu só falo bobagem. Mas acreditem nos livros que eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Leiam, se informem, formem a própria opinião de vocês sobre esse assunto, aliás, sobre qualquer assunto. Sejam sempre críticos. Dito isso, até semana que vem, seus paruados. 93 para vocês.